Olá, minha gente, tudo bom? Vamos começar esse novo assunto agora, né? Que é um dos queridinhos do SSA, que é um assunto que é um dos queridinhos, na verdade, né? Do currículo escolar de todo o Brasil, a Grécia Antiga. Você vai ter alguns assuntos, né? Alguns temas que vão ter uma maior projeção, tanto internamente, né? Nos colégios, no gosto dos alunos, dos professores, como também nas avaliações externas. E a Grécia Antiga é um desses, né? E por conta também da importância que a Grécia tem, né, na influência do que se construiu como o mundo ocidental. Então, isso que a gente conhece como uma cultura ocidental, apesar de ser um grande misto de povos, né, as influências de povos asiáticos fortemente, como os babilônicos, né, os sumérios, os mesopotâmicos de uma forma geral, mas se convencionou, né, apontar muito para a Grécia como a base do pensamento ocidental, a base da cultura, da filosofia, da democracia, né? E aí se construiu, não sem mérito, né? A Grécia tem um mérito muito grande nisso, né? O mundo grego, vamos assim falar, né? E vou explicar por que não Grécia, eu prefiro chamar mundo grego. Tem essa influência, essa participação nessa formação desse pensamento e nessa cultura ocidental. Certinho? Então vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Grécia Antiga. O mundo grego, ele não correspondia a um território unificado, como o Egito, por exemplo. Dirigido por um governo soberano, mas era um lugar, um espaço com uma cultura que ligava os povos. Religião, idioma e cultura, né? Que fazia essa ligação. Então, tá aqui um mapa. Aqui a Grécia, o núcleo da Grécia, né? A parte do continente, da península e das ilhas gregas. Esse conjunto aqui a gente chama de a Grécia Antiga. E aqui a gente vai ver, né, que a Grécia não se resumiu só a essa região, porque a Grécia também vai colonizar outras partes, tanto da África, como da Ásia, como aqui da Europa, que conhece hoje como Europa, né? E África e Ásia. Enfim, o que você conhece da Grécia? Essa pergunta, quando a gente começa a falar algum tema de história, a gente sempre pergunta, né? O que se conhece desse povo, dessa cultura, né, que viveu há tanto tempo atrás? E uma das coisas, talvez, que todo mundo já ouviu falar, são os Jogos Olímpicos. Por exemplo, foi criado na Grécia. Tem uma relação muito forte, né? As guerras paravam na época dos Jogos Olímpicos. Talvez outra palavra que a gente conhece muito, né? Até a etimologia da palavra democracia, poder do povo, ela é de origem grega. Então, a Grécia, o nosso vocabulário, tem muitas palavras no nosso vocabulário que são de origem grega, certo? Enfim, esse povo que encantou e sempre vai encantar pela riqueza cultural, pela riqueza política, social que construiu e que deixa vários legados hoje no século XXI. Não dá para a gente entender a sociedade moderna se a gente não passa pela Grécia. Certo? Vamos lá. Então, de forma didática, vamos aqui fazer uma divisão. Professor de História, os livros didáticos, eles trazem essa divisão, gente. Como estudar a Grécia Antiga? Então, são esses 4 períodos. Período minoico, período da civilização cretense. Período micênico, o período arcaico e o período clássico. No decorrer da aula, eu vou, né, dizer o porquê dessas denominações. Período minoico. O período minoico, ou período da civilização cretense, são os primórdios, ou seja, são o início da civilização grega, do mundo grego. Tá? Gente, eu não sei se eu já falei com vocês, eu acredito que sim. Né? Na aula de História, eu peço para vocês reservarem, né, um momento do seu caderno, né, 2 páginas do caderno, para você começar a anotar palavras que você não conhece. Por exemplo, né, primórdios, né, é o início. Então, essas palavras são fundamentais para a gente caminhar na disciplina, não só na disciplina de História, mas em outras disciplinas, e principalmente quando a gente for escrever redação. Né? Um bom vocabulário você escreve bem, certo? E é importante que a gente entenda. Então,
crie isso como uma regra, tá? De estudante. Não conheceu a palavra, bota no caderno e vai procurar o significado. E tem algumas palavras que são exclusivas, não. São importantes, são chaves, peças fundamentais para a gente entender a história. A gente vai falar aqui da oligarquia, da aristocracia. E que é isso, professor? Aí a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Muita calma nessa hora e a gente vai construindo as paradas todas. Vamos lá. Por volta de 2.500 anos antes de Cristo, populações indo-europeias ocupando o sul da Península dos Balcãs. Os Balcãs é isso aqui, gente. Isso aqui. Essa península aqui, chamada Península dos Balcãs. Então, o sul é exatamente onde se conhece como a Grécia Antiga. Então, a Península do Peloponeso é esse aqui, onde ficava Micenas. E as ilhas do Mar Egeu. O Mar Egeu, esse aqui. As ilhas do Mar Egeu, a Grécia insular. Certo? Então, os povos indo-europeus começaram a ocupar essa aqui. E dentro aqui da ilha de Creta, é a maior ilha uma das maiores ilhas, né? Tem outras ilhas grandes, do mar Mediterrâneo. Então, foi na ilha de Creta que se desenvolveu o primeiro grande polo de ocupação do mundo grego. A ilha de Creta que foi ocupada entre 2.000 anos antes de Cristo a 1.400 anos antes de Cristo. E se desenvolveu ali, na ilha de Creta, a civilização cretense ou minoica. Por isso que período minoico, tá? Dominou uma vez só, professor. O professor errou na escrita. Dominou o comércio no Mediterrâneo e estendeu, no mar Mediterrâneo, e estendeu outros domínios. Então, veja só, eu botei aqui, ó, regiões sob domínio ou influência de Creta. Aí tem essas ilhinhas aqui, ó, tudo verdinha. Então, influência de Creta. Depois a gente vai ver aqui a civilização que dominou, a civilização minoica, a civilização micênica, né? Aí vai ter um alcance maior. Mas percebam, a gente está falando inicialmente daqui, da civilização cretense, que se desenvolveu aqui na ilha de Creta, lá no mar Mediterrâneo. E essa civilização cretense, esse período minoico, foi conhecido como um período palaciano. Então, por quê? O palácio era o grande centro da vida de Creta. Era moradia dos reis e dos funcionários da nobreza. Então, isso aqui era o coração da civilização cretense. Gente, muito pouco documento se conhece dessa época da história. E um dos principais documentos que se tem para a gente estudar, para a gente entender, é o documento material, que é aquele achado na arqueologia, né? Nas escavações. Então, esses palácios eles foram descobertos depois que o ofício do professor, do historiador, do arqueólogo, ele ganhou esse ar de cientificidade. E aí a história começou a ser construída muito tempo depois, né? Obviamente, com essa sofisticação. A gente viu que a história com ciência começa onde? No século XIX, muito bem, exatamente. Né? A escola metódica, positivista, e isso, lembra, né? Muito bem. E aí a história tem um caminho, né? O fazer história tem um caminho. E aí, dentro desse caminho, você tem a arqueologia, né? Que faz parte da história, né? Hoje existe a profissão de historiador e de arqueólogo, é separado hoje, né? Mas um não sobrevive sem o outro, né? A gente tá ligadinho ali, juntinhos. Então, o tipo de material histórico, né? Para a gente estudar, para a gente conhecer a civilização, o tipo de documento histórico é o material, através da arqueologia. Palácios sem muros é uma coisa que distingue muito a civilização cretense, né? Porque geralmente, a gente vai estudar a Idade Média, por exemplo, né? Os palácios medievais, né? Os castelos medievais eram todos murados, isso por uma questão de proteção, né? Inclusive militar. Aqui não tinha muros, eram palácios abertos, né? E inclusive, né, a lenda do Minotauro, inclusive se passa em Knossos, que era uma grande cidade lá de Creta. Muita coisa a gente vai ver aqui na Grécia, né? E a gente vai sempre distinguir, né, o que é baseado na mitologia, o que é baseado nos documentos históricos. Né? Então, muito que se conhece da Grécia se remete a essa característica muito forte da Grécia, que é a mitologia, certo? Essa coisa de explicar, talvez, o inexplicável a partir de mitos, de emblemas, de sinais, certo? Então, a religião
Era uma religião que tinha uma característica também específica, né? Culto à grande mãe. Seria a grande mãe, que seria a mãe de todos os vivos. Porque também na Grécia antiga, no período minoico, lá na civilização cretense, que a gente está falando, a organização social era semelhante ao modelo matriarcal. Ô, professor, o que é isso, modelo matriarcal, né? Anota no teu caderno aí, meu irmão. Ó, modelo, organização matriarcal. Existe uma organização patriarcal, né, onde o homem ocupa os melhores espaços e tal, os melhores cargos. E o matriarcal, onde a mulher ocupa esses espaços. Né? Então, as mulheres na ilha de Creta, ela tinha uma função, tinham funções, tinham características que se sobrepunham aos homens. Tá? É bem específico da civilização cretense. Período micênico. A gente sai do período minoico e entra no período micênico. E o que vai dar essa transição, professor? É o seguinte. Creta vai ser subjugada por um outro povo chamado os aqueus. Povos também vindo dos Balcãs, né? Dos indo-europeus. Quando eu era aluno, eu falei assim, mas o que é isso? Indo-europeu, Balcãs? Não precisa saber de onde vem, tá ligado? Então ele vem lá de cima, onde hoje é a Ásia e parte da Europa, né? São povos que em algum momento vão ocupar a região da Grécia. Tá? Só isso você tem que saber. Não vai perguntar, nenhuma prova vai perguntar, né? Qual era a origem dos povos indo-europeus? Marque aqui no mapa. Não vai ter isso. Então, os aqueus, eles subjugam os cretenses, a civilização cretense, e fundam a cidade de Micenas, que foi a principal cidade fundada pelos aqueus. E por isso que o período micênico, por conta da efervescência, por conta de Micenas, se caracterizar como esse grande espaço, como essa grande cidade de referência. A cultura cretense ela teve continuidade com os micênicos, tá? E houve também modificações, né? E a história vai provar isso, né? Não existe cultura pura. A cultura, não sei se vocês estão percebendo isso, né? E aí a gente vai perceber mais ainda aqui, quando a gente for falar do período helenístico, né? Que as culturas, gente, a cultura, qualquer cultura, ela é fruto de encontros, certo? Ela é fruto de misturas, né? Não existe cultura pura. Não existe. O próprio cristianismo tem muita influência de outras religiões, por exemplo. Só para dar um exemplo. E a gente vai entender isso quando a gente chega na Idade Média. Tá? Segura na mão de tio e vai embora. Olha só. Então, ó, a Guerra de Troia. Vamos falar da Guerra de Troia. Todo mundo já ouviu falar da Guerra de Troia. Ocorreu no período que a gente chama de período micênico. Gente, Troia. Existem duas explicações, né, para essa guerra. Uma é essa aqui, que todo mundo conhece, o cavalo de Troia, o cavalo de grego, né, tentando invadir a cidade de Troia, né, os adversários colocam lá um cavalo, é um presente. Aí quando entra, vão dormir, aí o soldado sai do cavalo e destrói e toma Troia. Esse relato, ele está num livro chamado A Ilíada, tá aqui, de um grego chamado Homero. Então, a Ilíada, rapidinho com o meu computador descarregando. Sem edição, né? Para ficar mais emocionante. A Ilíada botei o carregador. É um livro atribuído a um poeta grego chamado Homero. Né? E nesse livro, Homero ele vai falar da guerra de Troia. E muito se fala, inclusive tem um personagem desse livro, né? Aquiles, que conta que era um grande guerreiro, quase que imbatível, só ele só tinha um ponto fraco, era o calcanhar. Porque Aquiles, quando era criança, a mãe pegou ele pelo pé e mergulhou num lago da imortalidade. Só que ele deixou o pezinho lá de fora, ou seja, o calcanhar ficou no lado de fora. E era o ponto fraco de Aquiles. Gente, aqui comigo, né? Mitologia. Né? Não dá pra gente acreditar nisso, né? Assim, professor, isso é verdade mesmo, Aquiles foi banhado no lago da imortalidade. Se não, é a mitologia, né? E faz parte da cultura também a mitologia. É tipo um saci pererê da gente, né? Com uma fulozinha, né? Então todo mundo já vai falar com uma fulozinha. Fulano viu. Aí vai falar, fulano, você viu? Não, foi fulano que viu. Não, mas meu avô viu. Aí o avô morreu. Aí, e pronto, acabou a história, né? E pronto. Enfim,
Então, a mitologia, né, tem muito isso, né? Eu disse a vocês, né? Tem muita dessas misturas que se fazem, né? Que se tem na Grécia. A gente vai procurar separar. A Guerra de Troia, a arqueologia explica de outro formato, né? Os aqueus, Troia existia, era uma cidade, e era muito rica, e os aqueus, eles decidiram invadir Troia porque era importante, era a chave principal ali para a invasão. Houve a guerra, sim, na cidade de Troia, mas é contada de uma forma, né, mítica, por Homero na Ilíada, e a arqueologia explica por outro formato, percebe? E a gente vai caminhando entendendo as duas coisas. Enfim, o período micênico, ele entra em declínio com o declínio da cidade de Micenas. E aí começa a ter, gente, muita calma nessa hora. Olha para aqui, olha, se liga, olha para mim. A descentralização, aquela sociedade que era palaciana também, porque os micenas também eram palacianos, a vida era concentrada num palácio, né? E tinha uma nobreza, tinha as pessoas que ficavam naquele palácio ali, comandavam tudo. Então, esses palácios, eles vão se desagregar. Eles vão entrar em declínio. Então, você vai ter a descentralização dos palácios nos gêneros. Então, sai famílias poderosas e começam a ocupar terras. E fica uma coisa pulverizada, né? Fica uma coisa assim, não sem ser centralizada, um poder centralizado. E você vai ter várias organizações, vários povos assim vivendo de forma descentralizada. Vou dar uma comparação bem como imagina só a gente no Kodai. Kodai foi destruído. Só existe a gente no mundo, tá? A gente vive na célula do Kodai. E ali, Kodai foi destruído. Acabou o prédio do Kodai. Então, opa, vem cá. Vem cá, Luísa. Vem cá, Nicole. Vem cá, fulano. Vamos ali. A gente vive ali, daquele lugar ali. Aí faz essa outra galerinha que a gente faz de escravo. Aí Michel puxa uma outra galerinha para ali. E, pulverizado, né? Os gênios. Formou os gênios. Percebe? A grosso modo seria isso, tá? Então aí a gente entra no período arcaico, quando tem o fim de Micenas. Então, entre 800 e 500 a.C., as comunidades gentílicas elas começam a formar núcleos rurais. Então, a minha comunidade aqui, né, no mundo rural, e vai ter a divisão social da terra. Então, vai surgir a aristocracia. Anota aí, parceiro. Aristocracia. Né? Então, aristocrata, aquele que vem da aristocracia. Então, seria uma elite, seria um grupo que detém um poder sobre outros. Um pequeno grupo. Certo? E tem essa divisão social da terra, baseada no poder. Falta de terras e o aumento da população levou os gregos a fundarem colônias. Tem o período da expansão do mundo grego. Então os gregos vão sair daqui, do núcleo da Grécia continental, insular e peninsular, e vão começar a ocupar outras regiões, formar as colônias gregas. E aí, se liga no pulo do gato agora, para tudo que está fazendo, só olha para mim, se liga. Cada comunidade e os campos, a área rural, eles vão transformar-se em cidades. Vão juntar, comunidades vão se juntar e vão formar a polis grega, que seria um núcleo urbano, vai fundar-se um núcleo urbano e um núcleo rural. Uma polis, ou cidade-estado grega. Certo? Então, uma cidade-estado ou a polis, ela vem depois do período micênico, que vai fazer os gêneros vão se juntar e formar uma polis. Um exemplo, professor, as mais importantes que a gente vai estudar: Atenas, Esparta, certo? As polis gregas de Atenas e de Esparta. Período arcaico tinha outros, Tessalônia, né? A própria Troia, né? Já foi uma polis também grega, né? Enfim, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quem já fez a primeira comunhão e crisma como eu fiz, ou então a escola dominical, né? Já ouviu falar, né? O apóstolo Paulo escrevendo cartas aos Tessalonicenses, os gregos, né? Aos Éfesos, eram polis gregas. Massa? Então, vários gêneros juntos, fundou um núcleo urbano, junto com o núcleo rural, e tem uma fundação de uma cidade-estado, polis grega. Cada cidade-estado tinha sua cultura, sua religião, seu modo de ser, seu sistema político, era independente uma da outra. O que ligava era a cultura, a religião e o idioma.
Vamos embora. Atenas. Uma das principais polis gregas, a cidade-estado de Atenas, fundada pelos jônios, na península da Ática, próxima ao Mar Egeu. Está aqui, no mapa. Atenas, Mar Egeu, né? Ao longo da história, houveram várias formas de governo em Atenas. No século VIII, o poder em Atenas era exercido por um grupo de magistrado daquele que legisla, que faz leis, chamado de arcontes. O que é arcontes, professor? Segura aí que eu vou dizer. Responsável pelo comando do exército e pela aplicação da justiça, os arcontes. O critério era pertencer à nobreza. Pertencia à nobreza, à aristocracia, então poderia participar do arcontes. Nobreza em destaque, cheias de privilégio. E aí, a polis grega se formou ao longo dos anos, vários anos. E aí essa nobreza tinha esse privilégio todo e quem não era na nobreza não tinha privilégio nenhum. Só que Atenas era uma cidade-estado que se desenvolveu muito o comércio marítimo, inclusive. Né? Atenas era soberana dos mares aqui na época do mundo grego, gente. Tá? O poder de Atenas no mar era quase imbatível. Então, tinha muita gente que não era da nobreza, que tinha muita grana, muito dinheiro, mas não participava da vida política e não tinha privilégio nenhum. Então, o que acontece? Vai começar a ter as lutas populares, tanto dessa galera que enriqueceu muito, mas como também das pessoas que não eram ricas, mas também queriam participar da vida política. Então, você vai ter, no século 7 a.C., o povo, a massa e os mercadores vão se rebelar, certo? E a cidade vai ser tomada por luta entre Demos, o povo, né, e os eupátridas, os aristocratas, os bem-nascidos. Como resultado, surgiram os legisladores, reformadores. A galera vai dizer, calma, vem cá. Tá uma revolta do caramba aí, a gente concentra o poder todo na gente aqui, e essa maior parte da população não tem nada. Então, vamos fazer alguma coisa para a gente mudar isso aqui? Para a gente, né, viver mais tranquilo? Vamos dar um pouco de direitos a essas pessoas? Então tem um arconte Solon, esse senhor aqui. Fim da escravidão por dívida. Solon, o arconte, o legislador, ele aprovou. Fim da legislação da escravidão por dívida. Libertação dos escravos por dívida. Olha que conquista, né? Divisão dos cidadãos por grupo de acordo com a riqueza. Liberou o voto da eclésia, a gente vai ver o que é isso, né? É um instrumento da democracia grega. Vai se formar a democracia. Para os mais pobres e criou a Bulé, que é uma importante instituição que vai ser criada na Grécia. Calma lá que eu vou chegar. As lutas populares e reformas. Essas reformas que Solon fez não foram suficientes. Teve mais lutas populares. Então, em 546, Pisístrato, apoiado pelo povo, ele está aqui, né, se tornou o primeiro tirano de Atenas. Tirano, ditador, né, autoritário. Mas ele veio com uma multidão que estava insatisfeita. Promoveu a reforma agrária, distribuiu créditos aos mais pobres e realizou muitas obras públicas para dar emprego, né, para fazer a Atenas crescer. Atenas começou a ganhar projeção como grande centro comercial e cultural da Grécia, graças a esse movimento todo, né, esse investimento. E aí, Clístenes, ele liderou uma rebelião e instituiu o regime democrático em Atenas. Gente, Clístenes ele funda, mas é com Péricles que você vai consolidar e vai ter a plenitude, o ponto alto da democracia grega. Então, a democracia grega, ela vai ser fundada assim, ó. Depois eu volto. Estrutura da democracia grega, leia-se ateniense, tá? Então você tem a eclésia, que era o órgão maior, o órgão central da democracia, certo? Você vai ter a Elieia, o Tribunal do Povo, composto por 6.000 cidadãos, com mais de 30 anos. A Bulé, conselho composto de 500 cidadãos, 10 de cada tribo. 10 de cada tribo mesmo, que compunha uma cidade, a polis grega. Escolhido por sorteio. Então, vejam, o privilégio vai embora, né? Porque é sorteio, então pode ser qualquer um cidadão. E tinha os magistrados, são os cargos públicos mais importantes da cidade, como estratego e arconte, que criavam leis. Escolhidos na Assembleia para o prazo de 1 ano, comandavam o exército e acumulavam a função de legislativas e executiva.
E assim se caracterizava a estrutura da democracia grega. Foram criadas instituições e aí as pessoas, os cidadãos, eles participavam dessas instituições para organizar a cidade, para governar a cidade. No entanto, a divisão social de Atenas, né, ela era caracterizada, gente, por assim, eupátridas, que eram os bem-nascidos, os mais ricos, os nobres, os aristocratas. Os georgoi, os camponeses, os demiurgoi, os artesãos. Esses eram considerados cidadãos. Esses poderiam participar da estrutura da democracia. E só. Aí você me pergunta, professor, e quem era estrangeiro? Não participava. E escravo? Também não participava. Anota aí também, quem não participava da democracia grega também, ateniense? As mulheres. As mulheres, elas estavam excluídas de participar dessa estrutura democrática. Então, para ser considerado cidadão grego, tinha que ser homem, filho de pai e mãe ateniense. Então você tem aqui, se for artesão, se for filho de pai e mãe ateniense, participa da democracia. Homem, filho de pai e mãe ateniense. E aí, a democracia grega, ela se resume em poucas pessoas, porque exclui mulheres, exclui estrangeiros, mas não tirar o critério censitário, que era aquele critério assim, tem dinheiro, participa. Não, todo mundo participava, todo mundo que fosse considerado cidadão. Homem, filho de pai e mãe ateniense. É uma peculiaridade, tá, gente? E se liga nisso, que às vezes cai em prova isso. A democracia grega, ela foi importante porque fundou uma estrutura de organização, de participação de cidadãos para a escolha e governo da cidade. Mas ela tinha característica diferente da que tem hoje, porque também não podia ser diferente, pelo amor de Deus, né? Mas homens, filho de pai e mãe ateniense, era considerado cidadão. Esses participavam da democracia. Vamos lá. Esparta. Fundada na Península do Peloponeso, aqui, Península do Peloponeso, pelos dórios. A aristocracia criou uma estrutura voltada para a guerra. Está aqui. O homem espartano, quando ele nascia, o menino, aos 7 anos de idade, ele era entregue ao exército. E lá ele ia ser educado. E uma educação voltada para a guerra, diferentemente de Atenas, que a educação se aprendia filosofia, geometria, matemática. A educação de Esparta era única e exclusivamente voltada para a guerra. Era formar soldados. A mulher tem uma participação importante em Esparta, porque ela tinha que dar filhos fortes aos seus homens. Né? Então, dentro do contexto de Esparta, essa participação da mulher era importante. Não ocupava espaço dentro da política, mas tinha esse espaço dentro da formação, porque era a base, né? Se entendia como tem uma base guerreira. Então, a mulher que gerava filhos fortes, saudáveis, né? Era a mulher muito bem aceita e de muito privilégio em Esparta. Tá? Aí, professor, e se ela não quisesse, né? Não tinha essa opção. Essa discussão é uma discussão nossa, do século XX, XXI. Vamos embora. Sistema político em Esparta. Esparta sempre foi oligarquia. Oligarquia, poder baseado em um pequeno grupo dominante, política e economicamente. Um pequeno grupo que comanda a maior parte da população. Uma oligarquia. É muito parecido com a aristocracia, né? Muito parecido, né? Você vai encontrar semelhanças entre esses dois significados. Então, os cidadãos de Esparta eram os esparciatas, ou os espartanos, que eram eles que participavam da vida política, os periecos, homens livres, que habitavam os arredores, né? E eram praticamente eram as pessoas simples, pobres, e os ilotas, população servil, a mais numerosa da sociedade espartana. E muito importante, viu? Existia escravidão, tanto em Esparta como em Atenas. No mundo grego inteiro, a escravidão também era uma comum. Certo? E a política espartana era assim. Era uma diarquia dos reis, exercia funções religiosas, militares e judiciárias. Gerúsia, Assembleia de Anciões, que elaboravam as leis. A Apela, Assembleia por Cidadãos,
eleger membros da Jerusa e ratificar suas decisões. E, em cima, o Eforato, ou Conselho dos 5 Éforas, vigilantes, órgão executivo do poder espartano, que executa. Fiscalização da obediência das leis e da vida econômica dos cidadãos. Quem participava disso tudinho, quem era? Os esparciatas, né? Um pequeno grupo, por isso que uma oligarquia, né? Um pequeno grupo que mantém um governo oligárquico, né? Se não mantesse só eles, né? Se fosse só um grupo de bem-nascidos, aí era aristocratas. Beleza? Então, a cidade que nasceu para a guerra, Esparta. O soldado espartano, o cidadão espartano, era o cidadão que ia para a guerra. Gente, a gente viu essa parte assim mais metódica, né? Da construção do mundo grego, Esparta, Atenas. Próxima aula a gente vai falar dos legados gregos, né? Do que foi criado, como foi criado, e também do período helenístico e das guerras médicas. A gente vai dividir essa aula em duas, né? Essa primeira, a gente foi até Esparta, até o período arcaico, a polis grega de Esparta e Atenas. E a próxima aula a gente vai ver os legados gregos, filosofia grega, as guerras médicas e a tomada do mundo grego por Alexandre o Grande, tá? Um beijo para vocês, minha gente. Não é novidade para vocês. Pegue esse material, faça o seu fichamento, tá? E vamos estudando, gente, na medida do possível que esse momento exige, tá certo? Um abraço e até a próxima aula, gente. Qualquer coisa, estou por aqui, vocês sabem onde me encontrar. Tchauzinho.